Oi, Oi, tudo bem, tá me Camila? ouvindo, Carla? Sim, e você? Também. Boa Boa tarde. tarde a todos aqui do Vidas que Importam. Obrigada, Carla, mais uma vez por aceitar esse desvaneio, né? É um desvaneio que eu digo que está em construção. E antes de iniciarmos, né, ler algo que desde ontem nos toma, né, Carla, que é a morte do nosso Pantera Negra. E talvez as pessoas não brancas não entendam a Verdade. importância da representatividade, né? A importância de nos vermos nas telas dos cinemas, né? Nas telas da TV aberta, enquanto corpos que pulsam vida. Então, Pantera Negra morre, e quanta representatividade há, quanta força se perfaz num corpo, num povo, e continuamente tem seu corpo marcado pela morte, pelo necropoder, todos os dias nos jornais. Foi ele, através de seus personagens, que nos trouxe a vida, ressignificada pelo amor, pela luta, pelos saberes, onde somos reis, rainhas. E assim inicio hoje mais uma live no Vidas que Importam, agradecendo a essa representatividade que hoje volta para a luz, né? E agradecendo também a oportunidade de estar contigo, Carla, que também pulsa a vida aqui em Pelotas, né? Pulsa a vida na UCEPEL, com as relações étnico-raciais, que é teu grupo. E mais uma vez, muito obrigada a todos aqui que estão conosco, nos acompanhando. E Oi. te apresenta, estás em casa, Então, e muito Camila, obrigada. Camila, acho que primeiro te parabenizar pelo projeto, né? Eu acompanhei algumas e acho que de extrema importância, né? Pensar, principalmente tu, enquanto, né, uma psicóloga negra, né? E todos nós negros, né, de alguma forma, né, nós já quem fez ou quem fez psicanálise, né, ou teve que precisar de alguma relação e quando muitas vezes, né, as nossas dores marcadas, né, pela raça não era nem percebido, né, enquanto algo a ser considerado, né? Então, primeiro eu te parabenizo pela tua profissão, que foi, acho que, não sei se foi ontem ou antes de ontem, né? Dia 27. Te parabenizo pela tua profissão e enquanto uma psicóloga Obrigada. negra e a importância, né, de nós termos, nos enxergarmos alguém que vai nos compreender, né, que o nosso psique também ele é atravessado por outras questões. Então, eu te parabenizo pela tua profissão, pela tua pessoa, né, e também por esse projeto que é muito lindo, né, muito lindo. Então, eu sou Carla, né, sou Carla Ávila, eu sou daqui da cidade de Pelotas, né? Pelotas, né, é uma cidade que ela se constitui, né, muito assim, ela se constitui até quanto princesa do Sul a partir, né, da exploração do trabalho escravo, né? E essa Pelotas é uma Pelotas muito negra, mas uma Pelotas que tem uma segregação socioespacial muito forte, né? Então, acredito que pesquisar também as relações étnico-raciais, que para mim também é um projeto de vida, me permeou também na minha construção enquanto eu, né? Carla, Ávila ou Carlinha, né? Eu odiava ser chamada de Carlinha, mas hoje, enfim, já fui até em eventos que as pessoas me chamam Carlinha Ávila, né? E a gente, foi assim, a identidade foi se construindo, né? E a gente vai aprendendo a conviver com essas construções, que é uma dimensão muitas vezes, né, carinhosa também, né, dentro deste processo. Então, eu hoje, né, colega da Camila, lá, né, no PPG, né, doutoranda e também educadora, e acho que, assim, muitas coisas que eu tenho, sou muito feliz, né, por conseguir conquistar vários sonhos, que também não foram sonhos só meus, foram sonhos dos meus pais, e eu, um dia, a pessoa perguntava assim, né, o que tu dizia que queria ser quando criança? Eu dizia, professora, tipo, eu sou.
Aos 7 anos eu já sabia que eu queria fazer uma faculdade, né? E então essas questões, essas projeções que hoje eu consigo compreender que foram muito fruto do caminho que meus pais trilharam, né? No sentido até dentro de uma sociabilidade. Então eu sou muito grata. Então eu sou essa pessoa que trabalha na educação superior, trabalha no ensino médio, né? Então isso, uma pessoa que procura se construir, né? Em conjunto, né? Com este processo, né, de nos encontrarmos, compreender esse racismo estrutural que nos atravessa, né? E muitas vezes ele causa vários conflitos internos, externos, e em alguns casos, né, vários diferentes tipos de morte, né? Já que a gente vai falar, né, o teu tema, a tua temática, né, de pesquisa é passar pela questão do necropoder. E a questão do racismo estrutural, ela é algo que eu já venho estudando há bastante tempo. Eu estudo as relações étnico-raciais desde 2003, quando a gente começa lá no TCC, né, a fazer o projeto de pesquisa, mas eu vivencio as relações étnico-raciais. Então, a gente tem essas duas dimensões, né? Nós negros, nós vivenciamos a partir de alguns atravessamentos, e esses atravessamentos, ora, eles são atravessamentos de libertação e de enegrecimento, e ora eles são atravessamentos, né, de morte, de dor, né, de silenciamento. Então, acho que são as coisas, e o racismo estrutural nos auxilia a compreender essas questões que nos atravessam, né, nos atravessam enquanto pessoas negras. Então, para mim, estudar as relações étnico-raciais também é uma dimensão política, e eu sempre digo, eu tenho duas faculdades, né, a faculdade oficial nesse sentido, né? E o movimento social negro, né? O movimento social negro, para mim, sempre muitas coisas que eu aprendi me construí junto com as diferentes faces e fases, né? Do movimento social negro. Então, acho que dá para apresentar um pouquinho e eu vou deixar a fluidez, né? Do como é que tu te organizou. Então, eu falo bastante. Professor de sociologia, Vai falando, vai falando. Então, Camila, então, quando a gente vai falar do racismo estrutural, eu acho que tem várias questões para a gente poder pensar. A gente tem o livro, né, que se consagrou de 2019, né, esse aqui do Silvio Almeida, né? O Silvio Almeida ele traz uma forma muito interessante para a gente poder pensar essas questões do racismo estrutural, mas acredito que a gente tem outras perspectivas para poder pensar além dos capítulos que o Silvio Almeida nos traz, né? Porque ele fala dessa dimensão da ideologia, da política, do direito e da economia. Mas, se a gente for adentrar os estudos, né, tanto das mulheres negras, de outros, ou até as próprias vivências, né, já vem trazendo essas questões de um outro paradigma, né? O mesmo paradigma dessa construção, de que forma a sociedade fala, né, que nós negros, nós vamos nos relacionar com o mundo, né? E aí a primeira dimensão é essa negação da raça que a gente se percebe, né? E essa negação em todos os sentidos, porque a gente vai descobrir nossa negritude em alguma situação de dor, muitas vezes, né? Ou é pela questão do cabelo, ou pela questão do nariz. Quem não teve, né, apelidos em relação ao nosso cabelo, mesmo quando a gente está com o cabelo hoje, não deu tempo de arrumar muito, a gente dá, né, uma ajeitadinha, né, e faz um coque. Eu lembro assim que eu nunca esqueci que a questão do cabelo para nós mulheres negras e para os homens também, porque muitos homens passam por processos, né, de raspar a cabeça. Elas são um processo essencial para o nosso sair da rua, né? O nosso sair na rua, ele está relacionado à questão do nosso cabelo. E eu recordo uma vez, eu sempre me arrumava muito, eu estudava no IFE, né? Na época, minha época era que aqui é os centros, né, os IFSUs, de educação tecnológica. E eu me lembro que eu tinha uns amigos brancos que mexiam, cara, parece que uma vaca lambeu o teu cabelo, né? E eu sempre toda arrumadinha, né? Sempre procurando essa dimensão da estética, porque, né, eu era a única filha de empregada dentro daquele espaço, a única pobre dentro daquele meio. Tipo, eu tinha colegas que eram arrozeiros, né? Filhos de imigrantes, então. Então isso sempre, essas coisas nos atravessam. Então, o racismo estrutural, eles são essas questões que, de certa forma, elas vão mediar para mim. Eu estava pensando para falar para vocês. Elas vão mediar a nossa relação com a sociedade.
tá? E essa nossa relação com a sociedade, ela passa pelas instituições, e aí eu recordo, né, desde a família, como é que é pensada a questão da miscigenação, das relações interraciais, né? Ou até mesmo a nossa relação relacionada à cultura africana ou a não, né? Ontem mesmo a gente até eu postei para o nosso grupo de pesquisa e uma galera assim das comunidades eclesiásticas de base, aquele senhor dançando. Cara, e a gente vê, hoje a gente consegue perceber que nós, naquela época aqui em Pelotas, a gente levava tabaques, né? Que era a pastoral do negro e a pastoral. E era uma festa, era aquele Sim. senhor dançando, era a gente. E a gente consegue perceber essa forma, muitas vezes, né, de resistência, muitas vezes nem percebendo que a gente está. E às vezes o alvoroço que causava, né? Tu ter numa missa, né, que tinha que ser uma perspectiva, né, eurocêntrica, né, com uma tabaco e a gente dançando lá. E então essas questões estão nos atravessam as instituições, elas nos atravessam então essa relação indivíduo e sociedade, né? Nossa relação com as pessoas brancas, né? E aí muitas vezes a gente é muito até aquilo que o Fanon fala, né? Até a gente conseguir chegar num status de relação que não seja uma relação de subalternidade, né? Precisa passar por vários processos, né? E como essa relação com aquela pessoa branca, eu não vou estar numa relação de servidão ou querer me encontrar, né? O espelho, né? Como a Isildinha Nogueira coloca, né? E também a relação por nós, pessoas negras. E hoje eu consigo compreender muito bem isso, né? Que o racismo, ele vai se sofisticando e ele não quer que nós sejamos aliados, né? E às vezes a gente tem alguns espaços, né? Porque, principalmente aí a gente consegue entender por que tanto a Isildinha, a Neuza Souza e a Virgínia Bicudo e a própria Sueli Carneiro, elas começam a estudar os negros em ascensão social. Porque o que acontece em espaços de poder onde nós somos minoria, como o racismo estrutural age? Colocando a gente como competição, competidores, né? Colocando a gente como nós como inimigos, né? Bom, aquela pessoa vai roubar o teu espaço. E aí é muito louco isso, porque às vezes tu consegue perceber assim, nossa, gente. E aí o movimento social, isso também não é, e dentro das perspectivas, uma perspectiva também de competitividade, que o próprio modo de produção capitalista traz, mas para nós negros a gente tem essa dimensão do racismo que não vai nos colocar enquanto competidores, porque o racismo estrutural precisa de um só de nós ou de poucos, ou precisa de nós uma perspectiva embranquecida. Então, por isso que também falar de racismo estrutural também é falar de branquitude e branquidade, porque branquitude e branquidade está relacionada a um sistema de poder. E aí, sim, aí quando nós, né, aí quando a gente traz a negritude, né, a negritude enquanto um projeto, né, como fala a Sueli Carneiro, a negritude como um projeto, né, e a própria, que é a nossa minha amiga historiadora, né, falou nesse curso Pensadoras Negras, né, Luísa Bairros, a Fernanda Oliveira, mulher maravilhosa, né, uma inspiração para gente. E a Fernanda fala da Luísa Bairros nessa dimensão do projeto. Então, quando tem essa dimensão de negritude, né, os pretos vão ser seus aliados. E aí a gente entende aquele livro, né? A onda negra, né, e o medo branco. O medo branco é isso, é quando a gente vai se unir. Por quê? Quando a gente consegue perceber essa dimensão do projeto, a gente começa, de certa forma, romper, a ruir com a estrutura racista. Então, acho que a primeira dimensão é perceber, né? Essas questões que nos atravessam. Não. E aí a gente tem, quando a gente vai estudar isso, é interessante a gente poder pensar e conversar com pessoas não negras também, porque a gente tem a dimensão do lugar de escuta, muitas vezes, que as pessoas não negras não conseguem ter. Elas não conseguem nos escutar, elas não conseguem, né? Por exemplo, tem questões que são que nem o que a gente estava falando agora, né? Com o ator que fez o Pantera Negra. Por que aquilo foi tão representativo para nós? Porque mexe com o nosso imaginário. Nós fomos, né? Numa oficina coletiva, no serviço social, a gente foi a turma toda. A gente foi a turma toda no cinema para assistir Pantera Negra, né, da Universidade Católica, o curso de Serviço Social. Por quê?
né, para compreender essa dimensão mesmo que se fosse uma perspectiva mítica, né, as nossas mitologias não cabem no universo, né, onde E que atravessa a nossa própria história, né, Carla? No sentido de, quando a gente vai começar a ler sobre diáspora negra, o nosso povo rico, reis, rainhas, né? E ali o Alcântara nos remete a esse lugar que nos foi usurpado, né? De uma tecnologia de ponta, né? E aí é justamente o que o MBM, assim como o Fanon vão dizer, quando nos tiraram tudo, né? Nos tiraram, volto a dizer, me tiraram muito mais do que um território, porque eu não sei se eu vim da Nigéria, por exemplo, né? É diferente, e aí eu volto a pontuar diferente quando nós temos os nossos pares brancos que dizem assim, eu sou descendente de alemão, venho de uma província tal. Nos foi tirado o território, nos foi tirado a possibilidade, né, de nos constituirmos enquanto sujeitos pensantes, porque nos colocaram enquanto animais. E aí, quando vem o filme do Pantera Negra, é muito mais do que representatividade. Camila, você está falando, eu estou lembrando do Muniz Sodré, né? O Muniz Sodré, ele é um autor negro que estuda muito a comunicação social. Ele estuda a dimensão do cinema, né? A dimensão de equipar. E isso, se a gente for ver da própria da Patricia Hill Collins, que ela nos traz o conceito de controle de imagem, né? Então, essas imagens, né, de inferiorização que vêm sendo construídas, então a gente nunca pode, né? Por exemplo, né, a gente nunca pode. A questão da. Eu estava pensando assim, né, quando eu postei ali, e eu sempre brinco, né, com a questão, a gente brinca, né, das make leves lives, né? Qual o sentido da estética para nós mulheres negras e para nós negros, né? Porque a estética, ela é um princípio, primeiro, a estética é um princípio civilizatório africano. Então, se vocês perceber vários, né, grupos étnicos têm diferentes tipos, a questão da estampa, do grafismo, né, dos adornos. Então, a estética, ela faz parte. Diferente de uma estética industrial, né, uma estética pelo um capitalismo que vai te colocar. Mas a estética, no modo de produção capitalista e no racismo estrutural, eles não colocam, tipo, em alguns lugares fechadinho, né? Que aí vem o texto da Lélia Gonzalez, né? Ou a gente vai ser a mãe preta, farta, com seios fartos, né? Boa, que sabe cozinhar, né? Que tá lá mexendo o tacho, a legal. Aqui a dona Scarlett, né? A figura daquela senhora que faz do Vento Levou, me esqueci o nome dela, mas essa figura de servidão, né? Ou a ama é uma figura caricata, né? Só serve para servir, nada mais. Caricata, animalesca, que ri de tudo, que aguenta tudo. Então, é este lugar. Então, tem uma construção social deste lugar para nós, né? Ou tu é aquela mulher não intelectualizada, gostosa, do bundão, né? Que tem essa que é tocável, né? Que as pessoas podem tocar, né? A Jarrid Arraes vai dizer da hipersexualização da mulher negra, né? Ou aquela mulata, né? Do Sargentelli. Então, então, a nossa estética, ela é produzida, né, nessa perspectiva capitalista. Só que a nossa estética é outra. A nossa estética também, ela vem numa desconstrução, né? Eu posso fazer o que quiser com o meu cabelo, né? Isso para mim foi muito essa questão com o cabelo, né? De compreender os processos e convivendo muito com outras irmãs negras, né? Que tem outros processos, por exemplo, assim, ó, a liberdade que uma mulher branca tem com seu cabelo, nós não temos com nós. Porque se a gente alisar, algumas pessoas vão dizer que a gente está perdendo nossa negritude. Aí muitas críticas até do próprio movimento social negro e alguns movimentos, porque não dá para a gente essencializar, né? Se a gente raspar, se a gente usar canicalon, se a gente usar aplique ou lace, né? Várias questões. Sempre o nosso cabelo ele acaba sendo um objeto de discussão porque eles querem nos enquadrar num lugar, né? E aí isso é muito sério, porque quando a gente passa por um processo de enegrecimento, porque a Neuza Souza que a gente estava discutindo, nós discutimos, foi
excelente nosso desfecho com a Thaís Farias, né, psicóloga também, né, uma mulher negra. Ela, pelo menos particularmente, me apresentou essas mulheres todas, né, que elas estão fazendo parte, eu me atrevendo, né, porque não é muito fácil a área de vocês não, Camila, eu me atrevendo a adentrar, tem umas partes assim, eu preciso que uma psicóloga me ajude a entender essas coisas aqui, mas o que é o mais interessante que essas mulheres, né, que a Virgínia, a Neuza e as Edinhas, principalmente elas estão, e o próprio Fanon estão me ensinando, né? Que a nossa subjetividade, ela não é uma dimensão só do individual, ela também tem uma dialética com essa estrutura. Então, pensar assim, por que alguns espaços, tipo, isso a gente sempre refletir, né? Por que alguns espaços de poder, as relações que eu vou ter com outras pessoas negras, como é que a construção que eu vou ter, né, sobre o ser daquelas outras pessoas negras, né? Isso também pode ser permeado, mediado por este controle de imagem que a Hill Collins coloca, e principalmente aquele que o Willie Leach lá, né, que aquele escravocrata que falou da questão, né, que ele planejou, né, a nossa desconexão, né? A nossa não porque sempre esse medo, né? O medo de formar um partido negro, o medo, né, de formar associações negras para poder pensar, de certa forma, a ruptura da estrutura. E aí o racismo vai se sofisticando, né? E trazendo essas dimensões. Então, para mim, pensar racismo estrutural é pensar nesse conjunto de relações e como é que no meu cotidiano eu vou percebendo e agindo dessa forma, né? E aí vem a questão, agora a gente tem eleições, né? Eu perguntava assim, bom, será que eu consigo votar numa pessoa negra? Né, com um projeto, dentro desse projeto, né, que é importante a gente perceber a questão das eleições enquanto um projeto, porque quase todas elas, Camila, essas mulheres negras que eu estou bem mergulhada agora, elas de alguma forma elas estavam conectadas com projetos políticos, né, com um projeto político de sociedade e pensar, né, aquilo que de contramão aquilo que a escola da USP fez conosco, né? Que eu sou da sociologia, né? Enfim, mas pensar o que Florestan, Fernando Henrique, Roger Bastides, né? Eles construíram um discurso que foi, e até hoje ele é utilizado a partir da dimensão de classe, né? Que nós não teríamos agência para adentrar, né, numa sociedade de classe. Não que essa sociedade de classe já tem como projeto aquilo que o Achille Mbembe fala, né, do necropoder. Mas o Abdias já falava no genocídio, né? E esse genocídio, ele não é somente como a gente vê agora, né, com a arma apontada aqui, extremamente nossos corpos. É muito triste perceber que os nossos corpos são matáveis, né? Mas também por tirar, né, essa nossa dimensão com essa nossa ancestralidade ou e com nossa dimensão de ser negro, né? Porque quando a gente lê a Neuza e ela não consegue se livrar, a Neuza Souza Santos, da própria classe suicida, né? Ela chega ao suicídio, né? E aí tu consegue perceber de tão duro que é compreender esse racismo estrutural. Né? Que aí é tu compreender essas dimensões e eu fiquei conversando uma vez com uma amiga por que será que isso chegou, né? Com a Thaís, né? A gente conversando, né? Para mim, assistindo o vídeo que ela fala no programa Espelho, para mim um pouco que de alguma possa estar muito errada, enfim, mas bem de longe, a partir daquele tentando compreender, acho que foi ela se afastar do movimento social negro. Né? Então, o que eu digo das causas negras, né? A gente se afastar ou da religiosidade negra, ou da musicalidade, se afastar dos princípios civilizatórios negros, né? Então, por quê? Por mais que tenhamos aliados brancos, né, ou aliados não negros, os projetos, né, são diferentes, são distintos, né? Eu acredito que afastar eu coloquei, né, no grupo, mas a tese da Sueli Carneiro, que a Fernanda Oliveira tinha me indicado para a confecção da tese, tem um livro dela, esse aqui também, ó,
maravilhoso esse, que é Escritos, né, de uma Vida. E agora tem outro livro que está sendo organizado pela Flávia Rios, que eu também já estou bem interessada. E a Sueli, e olha a quantidade de coisa que essas mulheres escreviam, essas mulheres ficavam num processo, né, descartável da própria produção acadêmica. E elas vão colocar essas dimensões para a gente poder pensar, né, nesse, não, ela não chama, porque tem uma parte da tese da Sueli que ela dialoga com Foucault, né, e ela fala dos dispositivos racializados, né, e ela coloca essa dimensão de, bom, então já que eu sou esse corpo subalternizado, eu vou falar a partir deste corpo subalternizado. E aí eu acho que é muito interessante para a gente poder pensar nessas construções do próprio racismo estrutural. E aí o movimento social negro, com todas as suas, né, realidades, ele acaba nos potencializando. E aí não só, né, aí tem várias questões, né, como eu falei, a questão da dança, da estética, da literatura e da própria religiosidade, né? Pensar essa religiosidade de matriz africana, né, como um pedaço desses princípios civilizatórios. Isso eu tive, né, um grande, digamos, uma vivência e um mergulho, né, quando eu fiz o meu mestrado, né, de poder pensar essas potências e essa ética, né, a partir dos princípios civilizatórios. Óbvio, né, Camila, que essas dimensões, a gente não pode essencializar nada, porque a gente está Uhum. no modo de produção e essas estruturas elas são atravessadas pela ideologia neoliberal, às vezes é atravessada pela ideologia do patriarcado, às vezes é atravessada pela ideologia, né, do próprio Pelas questões de gênero, pelas de questões de gênero. sexualidade. Aí temos que avançar muito, mesmo o terreiro, né, sendo um espaço acolhedor a partir de Oxumaré, por exemplo, né? A gente somos seres humanos e seres humanos não dá para essencializar as relações, né? Nós somos atravessados por tudo isso. E a tua fala agora, né, me fez recordar a questão de ter apenas uma mulher ou um homem negro no espaço, da live que a gente fez aqui com o Thiago, né? E aí, justamente pensando naquele momento, que era a preposição da live, sobre o coletivo negro na política, né? Então, é um coletivo, porque a gente até brincou, mandurinha não faz verão. Não basta apenas que tenha uma doutora negra. É preciso que outras Carlas, é preciso que outras Camilas, né? E aí essa questão do quanto que nós não somos inimigos, nós podemos pensar de modos diferentes, podemos agir de modos diferentes, mas não somos inimigas. Só que isso também tem uma questão, Carla, que eu também digo ou pressuponho que é o racismo estrutural que perpassa pela nossa subjetividade, que desde sempre nos ensina, né, que, ora, ou nós temos que nos encaixarmos num determinado padrão, né, hegemonicamente aceito, né, seja nós aqui falando frente à raça exclusivamente, mas poderíamos também pensar frente ao gênero, raça e sexualidade. E, por outro, é um processo de enegrecimento que a gente sempre conversa, né? Então, tornar-se negro é um processo também subjetivo, onde a gente compreende ou aposta-se que o sujeito possa compreender que não estamos em par de brigas, né? Porque aí também, mas aí tem uma questão que eu julgo muito, né? No sentido de nós nos reconhecermos assim. Porque, ora, a sociedade está nos dizendo a todo momento, uma sociedade patriarcal, elitista e branca, que nós devamos ser inimigas. Né? Porque, ora, se só tem um no lugar, ele não vai ter sequer lugar de fala. Perfeito. Então, Camila, tu chegou em algo que nós discutimos hoje, né? Eu discuti numa live com o pessoal lá o pessoal de Roraima, né? Da Amazônia Preta, e ai, gente, assim, foi algo muito fantástico. A única coisa, acho que positiva que essa pandemia trouxe foi isso, né? A gente poder dialogar,
né, com pessoas que muitas vezes a questão física, né, não nos permitia isso, por mais com toda a questão do cansaço e do tudo. E a gente, nós discutimos isso, né? Que muitas professoras estão em departamentos, né? E a sua sobrevivência muitas vezes passa pelo silenciamento, muitas vezes passa, né, o embranquecimento, não no sentido de cor, mas de atitudes, né? Porque é muito difícil tu ser resistência o tempo todo, né? É aquela coisa, seja forte, tu é guerreira. Nossa, daí tem uma perversidade, às vezes, não, peraí, Sim. deixa eu chorar, né? Deixa eu descansar, deixa eu respirar, né? Às vezes dá uma raiva, né? E algumas situações que eu passei de racismo, né? As pessoas, tu tem que ser forte. Eu não quero ser forte, eu não quero mais ver aquelas pessoas, eu não quero mais ver aquilo, eu não E não quero. precisa, né? E aí, haja psicanálise, né? E tem que ter psicólogo negro para nos ajudar, a nos ajudar a pensar essas questões, né? E aí tu falou uma coisa, porque o que é essa dimensão, né? Esses negros isolados, eu acho que é super importante isso. Aí vem a questão de negros isolados no espaço de poder, ele serve, né? Serve como para esse governo fascista que a gente tem. A gente percebe, ele tem negros de pele retinta junto com ele, mas são negros que não têm discurso, são negros que, para permanecer naquele espaço de poder, ele tem que até negar-se. Isso faz parte. A gente tem mulheres, a gente tem. Isso não é só no movimento negro, a gente tem mulheres, né, que elas, dentro desse sentido, de algumas, né, posturas até fascistas, elas reproduzem esse discurso, né? Nós temos GLBTs também que reproduzem. Então, mas faz parte do sistema de opressão. Aí Paulo Freire e Fanon vão nos auxiliar a compreender isso. Mas acho que o que é importante a gente falar. E aí, Camila, eu acho que algumas coisas eu muito assim, né, com algumas mulheres que vieram antes de mim, né? Não ser mais palco, né? Brigar. Eu já fiz isso em alguns espaços, né? Não ser palanque, né? Para racista tá vendo preto, né? Que nem gladiador, né? E isso aconteceu agora há pouco com pessoas, né? De grande representatividade, né? Nacional. E muitas vezes, né? O racismo nos coloca. Aqui no Sul, a gente fala a dimensão do lanceiro negro, né? O lanceiro negro ele foi aqueles que foram primeiro, né? Dentro dessa não é revolução, não gosto de chamar de revolução, porque para mim não foi, eles perderam e era uma questão do império, era algo referente era uma guerra capitalista, né? Mas os negros lutaram em favor aqui, né, dos farrapos, mas eles foram primeiro e para não dar a liberdade que era o combinado, eles foram massacrados, que a gente chama do 14 de novembro, massacre de Porongos. Então, isso faz parte não só do racismo, mas do próprio colonialismo de nos colocar, né? Aí a gente vai ver agora, né, nas eleições, a gente tem uma galera assim, né, de pretos que se desse votaria em mais de um, né? Mas essa dimensão, mas eu estou tentando repensar, né, essa dimensão do voto preto, né? Porque o voto preto ele não necessariamente a gente sabe que é importante. O que é importante primeiro? A gente perceber os projetos de sociedade, né? Tipo, como eu vou votar com um partido que, por exemplo, é contra as cotas? Uhum. Como eu vou votar num partido que apoiou, por exemplo, né, a PEC do fim do mundo, que vai congelar por 20 anos, né? Então, essas coisas eu acho que é importante. Bom, vendo isso, tu tem a gama que tu vai compreender onde estão, né? Esses sujeitos que com seus projetos, né? Essa relação. E é isso, só que, claro, a gente coloca aqui. Quando eu fiz a minha especialização em sociologia política, eu acompanhei o movimento social negro aqui em Pelotas e eu fui a algumas discussões, algumas lutas, de algumas conferências, e isso era muito bacana, porque eu presenciei desde negros de direita, negros de esquerda, e os discursos que eles tinham, bom, a gente quer pautar a negritude aí dentro de cada projeto. E tinha uma consciência, porque, por exemplo, na esquerda, hoje que a gente tem uma abertura maior, mas os negros que realmente conseguem espaço de poder são na direita, só que eles têm um espaço de poder na direita, muitas vezes sem falar do racismo estrutural. O racismo estrutural Uhum.
é uma dimensão. Então, tipo, eles são aquela exceção para manter a regra, né? Então, essas são questões que hoje a gente tem a partir de, enfim, eu acredito que o grande pontapé para nós foi tanto a 10.639 de 2003, o Estatuto da Igualdade Racial de 2010 e a própria Lei de Cotas, né, que de 2012, eles são esses marcos, né, legais, porque a questão, a gente lê, Camila, é muito interessante, tá? Eu convido as pessoas que estão aqui a ler o voto das pessoas sobre as cotas serem constitucionais ou não. E aí tem o último texto aqui da Sueli, é ela, né? O último texto aqui é a apresentação que ela fez, né, no STF, né? Ela foi convocada pelo Ricardo Lewandowski e ela tem um texto, né? Ela faz uma defesa. E então essas defesas elas são essenciais porque é onde o Estado brasileiro, né, que sempre negligenciou, que sempre e aí só que ao mesmo tempo esse mesmo aí é aquela coisa do Boaventura que a gente estuda, né? Que o Boaventura nos coloca que aqui o nosso Estado ele não é emancipação e regulação, né? Ele é a violência e apropriação. Só que ao mesmo tempo a gente fica nessa dualidade, né? Esse mesmo Estado que tem essa política de morte em alguns espaços, mas é o mesmo Estado que é. Só que quando a gente for ver a 12.611, a forma que ela foi aprovada, ela é uma lei que nos deixa brechas, por exemplo, como é que são hoje a brecha das fraudes, né? Então, sempre tem essa dimensão que a gente vai percebendo que o Estado brasileiro nos engole, né? É isso, a nossa E aí eu também sobrevivência. tenho que dar os parabéns, apesar de, né? Eu sempre digo a, ao sul e especificamente Rio Grande e Pelotas, né? Embora não seja estudiosa dessa temática, mas quando eu faço comparação, né, do que ocorre no meu território, né, que é o norte, eu vejo as questões menos fraudulentas aqui. Não quer dizer que elas não existam. Uhum. E aí, mais uma vez, a necessidade, né, Carla, de ter grupos como o teu dentro de uma universidade, movimentos como o teu dentro e fora da universidade, para que as questões étnicas e raciais sejam colocadas em pauta, né? E aí, quando tu traz a questão do IBGE, né, que é o negro, é a somatória dos sujeitos, que são pardos e pretos. Uhum. Né? E aí, se a gente for pensar aí pardo, né, e eu sou muito categórica em dizer que pardo para mim é papel. Uhum. Uhum. E aí, que a questão do pardo nada mais é também do que um racismo estrutural. E aí me corrija se eu estiver errado. Né? Quando eu Tá questiono muito lado, né? A forma como uma justamente a luta. maneira como se é colocado. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, aí, quantas pessoas pretas estão em cursos de medicina? Quantas pessoas pretas estão no curso de psicologia, no curso de odonto, no curso de direito, que são cursos que frente a uma elite, são cursos mais difíceis de se ter acesso, né? Não estou aqui menosprezando outros cursos, mas é a realidade do Brasil. Uhum. Cursos que Né? também Eu, têm um eu familiar muito grande, né, Camila? Só te dar um parênteses, já te dou a palavra. Ó. Em Sociologia das Profissões, a gente tem uma parte que estuda o médico e o advogado, né? Então, de que forma essas profissões elas também foram se constituindo enquanto nichos de perpetuação de privilégios, né, e de poder familiar. Ninguém fala disso, né? A dimensão do vestibular, do concurso público, né? E isso é muito pós-Constituição cidadã. Né? Então, essas questões acho que é muito importante e ninguém fala, né? Todo mundo das cotas, quando falavam, né? Que as cotas iam ser para privilegiar ou né, entrar na porta dos fundos, né? Tipo, todas essas questões que já eram feitas com famílias
né, de uma perspectiva mais patronal, né, famílias ricas, né, isso já desde de profissão dentro de algumas universidades, né? Então tem famílias inteiras, né, desde da tataravó ao vô, que eles estão dentro de uma universidade dando aula e recebendo salário de público, né, o salário de um professor universitário de uma universidade federal. Então, né, então só nesse sentido para a gente poder pensar que as ações afirmativas ela rompe com essa estrutura de poder branco. E aí, de novo, o privilégio branco, né? Desculpa te interromper, mas essa é a dimensão da Não, sociologia não, das profissões. mas são essas questões mesmo, né? De nós pensarmos que quando se fala em racismo estrutural, é estrutura, é um todo. E aí, quando tu fala nessa questão, né, de quantos de nós, né, e é um projeto de necropoder, quantos de nós temos a possibilidade de ascendermos politicamente, socialmente, economicamente. E aí sempre eu tenho convocado, né, as pessoas aqui no Vidas que Importam. Bom, para aqueles que acreditavam em meritocracia, acredito que desde da primeira live, espero que já tenham se desconstruído nesse sentido, porque não há meritocracia, principalmente num país, né, que nasce a partir de violência, de suborno e de um racismo que se apresenta desde então. Então, é só no sentido mesmo de colaborar, né, Carla? Porque dizer que as cotas vai dar privilégio ao nosso povo é no mínimo, né, reiterar violências sobre o nosso corpo. E Camila, tu falou uma coisa acho que muito interessante para a gente poder pensar, que tô louca para ler esse artigo dela, que ela falou que a Thaís, né, que é das microagressões do racismo, né? Já tem, acho que esse tema já na psicologia, eu estava procurando, tem alguns autores que trabalham, né? E essas microagressões, elas são as formas que o racismo vem se sofisticando, né? Porque como o racismo, por exemplo, racismo é racismo, tá? Bom, ele é estrutural, mas a estrutura, ela não é estanque, né? A estrutura, ela vai... Então, por exemplo, o racismo por exemplo, que eu estava olhando agora, a Carolina de Jesus, né? Ela sofreu na sua infância, nos anos 20, não é o mesmo racismo hoje que a gente, né? Que as minhas sobrinhas, que as minhas priminhas segundas, né? Que têm a pele mais escura, né? Elas sofrem. É forma diferente. Uhum. E tem algo assim muito curioso, que todas, tipo, o meu sobrinho é branco, né? Mas ele tem alguns traços negroides, mas ele é branco. A gente sempre diz, ó, tu não vai ter direito à cota. Mesmo tu colocar lá assim, eu sou sobrinho da Carlinha que lutou para as cotas. Ah, não, tu é branco, tu não vai ter direito às cotas. Mas as outras minhas priminhas, que são os amiguinhos deles, né? Eles são todos negros, e eu lembro agora lembro que a gente fez o Wakanda Forever, eu fiz com eles, né? Nos aniversários, Poder Preto. Eu sempre falava o Arthur lá, Poder Preto, Poder Preto. Então, essas minhas priminhas, né? Que elas são primas segundas, são filhas da minha prima. Elas, de algum momento, elas tiveram de ter aquela conversa com a Carlinha. Né? O que era aquela conversa com a Carlinha? Né? Quando elas não queriam ser pretas. Né? Então, em algum momento na escola, quando elas percebem o racismo, né? Aí vamos lá, aquela conversa lá com a tia Carlinha, né? Com a Dinda Carlinha, que elas me chamam, né? Então essas questões passam. Amigas já conversaram comigo para falar com seus filhos em relação à questão dos cabelos, né? Então, essas dimensões que é muito diferente, por exemplo, lá nos anos 20, que a Carolina Jesus passava. Então, o racismo também ele vai se sofisticando. Ele se sofisticou tanto que e aí a gente cai, assim como o neoliberalismo, ele pega os nossos conceitos, né? Porque para mim o racismo, né, o neoliberalismo, a homofobia, patriarcado, tudo junto, né? Eles são esse pacote que ele como se fosse uma rede que nos capta nesses sistemas de opressão. E aí, quando o pardo, ele foi uma luta do movimento social negro, tá?
Porque antes era a palavra mulato. E a palavra mulato, ela tinha um sentido, né? Também de inferiorização. Aí, então, a palavra pardo, ela já vem lá dessa dimensão, porque a miscigenação sempre houve, né? Sempre houve miscigenação em vários, né, grupos. A mestiçagem, se a gente for lá, o Kabbalah Munanga traz bem essas questões, né? Tem um livro que eu tô para ler, né? Eu só peguei e falei introdução, que é um autor que fala só sobre o pardo do IBGE, né? Só que, na realidade, isso que você fala, né, pardo, para mim, é papel, ela vem de uma perspectiva de negro, de negritude, né, de consciência. Mas hoje, Camila, tem um movimento pardo. Tem um movimento mestiço, tem um movimento mestiço que ele é a favor da Damares, é a favor, né, do atual presidente. E esse movimento mestiço, eles trazem à tona o mito da democracia racial novamente. O movimento pardo, eles não querem se identificar enquanto negros. Ele é aquilo que a Rita Segato fala, né? De uma mestiçagem não racializada. Não racializada. E aí, então, esses processos, então, dentro do próprio, da própria dinâmica do racismo, e eu acho que essas pessoas, a minha perspectiva, elas foram captadas, né, pelo próprio racismo estrutural, né? Porque elas conseguem perceber que, né, ao mesmo essas anulações, aí eu vou deixar para ti falar, mas em alguns espaços elas abrem portas, né? Infelizmente, o silenciamento dentro de uma sociedade racista, muitas vezes é mais. Tu tem os seus sofrimentos, e depois, enfim, mas às vezes o silenciar-se, o alisar o cabelo, né? Tem pessoas que, de algumas formas, isso daí, assim, né? Sem não falar, né, das questões raciais, elas conseguem agenciar a sua vida nesse processo de negação. E aí? Só que nós vimos, né, e aí muitos dos depoimentos, principalmente dessas mulheres, né, dessas psicanalistas toda, que isso é a questão da morte em si, e os próprios depoimentos de algumas pessoas, né, e até a gente traz, né, como é difícil, não consegue, o que é manter um cabelo liso? Né? Diferente do que é tu falar, faz uma chapinha e tu fica mesmo assim, né? Quando fica aquela semana com a chapinha, assim, é uma coisa. Mas agora tu fazer progressiva. Cara, minha mãe caiu o cabelo na época da minha mãe aqui, era o Percy. O Percy era uma. Depois teve o Enê, né? Então o Percy era um cara que, tipo, uma coisa tipo só da cáustica. E aí vem como o Enê deu várias questões. Então, tu tem outras questões do próprio sofrimento, né? Mas tu também tem essas coisas, essa dualidade que está em disputa na sociedade, né? E aí, cara, aí sempre é preciso tu ter esses dispositivos, né? De se fortificar. E é o movimento social negro, é a literatura, é a dança, né? Tipo, nós temos aqui em Pelotas o grupo de dança afro, foi o primeiro lugar que eu encontrei, que é o Odara, que é beleza e encantamento. Odara. Né? E o Odara trabalha essa questão, além da questão da estética, a questão da sexualidade, é acolhida, assim, né? Então, isso a gente. É liberdade, né? Sabe quando a gente tá com uma calça apertada e a gente abre o botão? Sabe? Aquela calça tá. Aquele aperto, às vezes tu precisa. Tu quer, né? A Mas arte, como as não. filhas de Teresa. Sim, nessa arte da. As filhas de Teresa, sim, uma arte delas é aquela, né, de tocar na ferida, né? Mas é uma forma de expor, né? Eu acho que as meninas, né, no sentido assim de soltar, né, para fora. Mas isso, né, Camila? Então, o racismo estrutural é isso. Ele traz o que para mim é grande, né, problema de tudo isso é quando cai-se naquela armadilha do silenciamento do mito da democracia racial, da negação, né? Eu acho que a negação, tudo bem, tranquilo, eu acho que, bom, tu sabe que tem esses caminhos e tu opta por aquele caminho. Show. Mas acho que o problema é quando tu tem essa questão da alienação, né, da negação, né? E aí sem perceber que tem isso para mim, eu acho que aí acho que é a parte que é da necropolítica, né, do necropoder, né? Essa negação de si e tu não poder reconhecer que existem outras possibilidades, né? Porque por que elas se preocupavam tanto em estudar a classe média, essas mulheres, né? Porque naquele momento o argumento era que se tivesse
a igualdade de classe, não teria desigualdade de raça nenhuma, né? Ao contrário, quanto maior tu sobe economicamente, né, na hierarquia de poder, mais são acentuadas as questões da cor, né? Por mais seja ou não, quando, não é por nada que aquele menino fala pro motoboy, né? Ali, olha a minha cor, mesmo, enfim, colocando questões psicológicas, é ou não, aquela reprodução ali veio de algum espaço. Olha a minha cor. Tu nunca vai ter a minha cor. O que significa ter uma cor branca numa sociedade? É poder, né? Então, aquilo foi uma questão muito interessante para a gente poder pensar. É, tua fala contempla, né? Parece que as coisas estão meio que linkadas, desde da live com o Thiago, do Felipe, da Letícia, a tua, embora a tua venha fechar esse mês de agosto com tudo que já foi dito e dizendo, olha, isso aqui é racismo estrutural. Né? A Letícia, minha prima, conhecestes, e Uhum. aí ela vem falar justamente disso, que ela, enquanto empreendedora, primeiro momento que a questionam é sobre a raça. Não pode estar naquele espaço de poder econômico, né? Você não pode estar naquele espaço de poder. No segundo momento vem o gênero, mas a primeira coisa que se apresenta é a raça, né? E aí é um questionamento que, inclusive, falamos aqui, e eu pontuei, né? A classe, ela não dá conta, ao meu ver, de explicar todo o emaranhado das opressões. Há outras questões em jogo, né? Ou seja, não basta, e é perfeito, perfeito como tu diz, né? Quanto na pirâmide, quanto mais alto você Uhum. está, não quer dizer que as desigualdades raciais deixarão de existir, pelo contrário, elas vão Uhum. se alargar cada vez mais. Uhum. E aí eu volto mais uma vez a cutucar naqueles que nos assistem, é que não basta tão somente dizer estou na luta antirracista. É preciso fazer algo com isso, é preciso ação. É nesse sentido aí que a tua fala acaba contemplando tudo aquilo que a gente já tem discutido e rediscutido, mas agora dando nome. Isso é racismo estrutural. Uhum. Camila, é bem bacana tu fazer esse apanhado, porque independente da gente, né, ter o conhecimento, a gente ter aquilo que a Hill Collins traz e a Celi traz também, que é o pensamento de mulheres negras, a experiência, né? A professora Fátima Lima, ela diz assim, que somos corpos racializados com experiência de subalternização. O que é essa experiência de subalternização? Sempre vão nos ver num lugar de inferioridade, né? Essa inferiorização pode passar, então a gente tem relatos de LDS de médicos, de enfermeiros, de psicólogos, de professoras universitárias. Algum momento alguém duvidou que era, né? Técnicos de informática, né? Ou até mesmo, assim, não, eu acho que eu tenho que ter muito cuidado, eu procuro ter, porque eu sou filha de empregada doméstica, né? E ser filha de empregada doméstica me possibilitou várias dimensões estratégicas para compreender a sociedade, né? Até para saber mesmo, eu, uma menina negra de uma periferia, aos 7, 6 anos antes, né? Acho que eu tinha 5, eu já sabia que eu queria fazer faculdade. Eu já sabia, né? Porque eu convivi com pessoas, né? Com uma classe social superior à minha, né? E que tinham acesso a essas, né? E hoje eu tenho alunos no ensino médio que não sabem, né, que existe uma bolsa ProUni, que eles podem acessar uma escola privada, eles não sabem que tem uma escola federal que eles não precisam pagar, eles não sabem que eles podem estudar sem pagar. Então, tipo, eu lá nos anos 80, eu sabia que existia uma federal por causa desses. Então, a gente tem que ter. Eu tô tento, assim, a gente ter. Mas o problema é isso, né? É a forma que essa ideologia da escravidão ela trata o trabalho, né, serviçal e o lugar que ele dá para os corpos negros como se fosse somente esse lugar que tu pode ficar. Tu não pode ficar em outros lugares, né?
E tem, por exemplo, nós temos um amigo nosso no Movimento Social Negro, que é da OAB, né? E ele sempre conta, ele era delegado, né? E quando ele ia no espaço, estava ele e o motorista dele de branco, né? De terno, e nunca achavam que ele era o delegado. Né? Nunca né? Essa visualização, essa que a gente chama essa heteroidentificação. Né? A sociedade em nenhum momento olhia dentro daqueles dois corpos como sendo o corpo que tinha uma situação de hierarquia. Então, não que a gente quer essas hierarquias, acho que não, tem que ser, não. Eu acho que a gente tem um sonho, né? Um sonho, enfim, com todo mundo que luta por justiça, por igualdade, a gente tem sido uma sociedade sem classe, uma sociedade... E aí eu vou bem, aí foi o que eu falei na minha aula de ontem que eu dei lá no curso nas pensadoras, né, sobre Carolina Jesus. Eu acho sim, vou trazer o Malcolm X, a Angela Davis, né? Enfim, para uma sociedade não ter racismo, tem que ser numa outra dimensão do capitalismo. Eu não acredito, né? Que para mim, enquanto houver capitalismo, vai ter racismo, né? Então, enquanto houver capitalismo, vai ter patriarcado, né? Eu falava para uns alunos, né, da arquitetura ontem, sobre a gente estava falando da questão das ruas, da prostituição. Cara, pessoal, como é que nasce a prostituição? Nasce com a propriedade, com a família? Engels nos Uhum. coloca isso. Como assim a prostituição nasce com a família? Sim, nasce com uma noção de família patriarcal e a questão da propriedade. Não só a família patriarcal, mas com a noção da própria propriedade, nasce a questão da prostituição junto. E aí, então, são essas questões, né, das antagonias, né? Porque tu vai construir todo uns atributos do que é ser uma esposa, né? Dentro de uma lógica. E aí passa pelo controle do corpo, controle do prazer, né? Enfim, aí tem Freud e Foucault na veia para todo mundo aí, para a gente. Foucault maravilhoso, né? Para a gente poder pensar essas questões. É isso. Carla, o Instagram tá para nos boicotar aqui. Desde já, mais uma vez, papo maravilhoso esse dia chuvoso aí, Pois é. Comer. onde tu falas, né, de racismo estrutural, que é algo que nos atravessa enquanto corpos, enquanto sujeitos. E muito obrigada. Eu digo que toda quarta e todo sábado a gente é presenteado por todas as pessoas que passaram aqui por grandes aulas. Então, essa é mais uma aula que eu tenho o prazer de dividir com todos aqui que estão conosco. E, mais uma vez, né, tenho dito que não basta apenas que assistam às lives, compartilhem, conversem em casa, conversem com os seus amigos na igreja, nas mesas dos bares, onde vocês comungarem, porque não basta tão somente a gente estar aqui, né, nessa troca, escutando a Carla, escutando o Tiago, escutando o Raquim, Letícia, Felipe, Cris, Carlinha, Nino, enfim, outras e outras pessoas que estiveram aqui conosco, se a gente não puder fazer algo com isso. Então, mais uma vez eu tenho dito que ser antirracista, já que mais uma vez o tema trata-se nos atravessamentos da raça, não basta tão somente a gente estar todas as quartas, às 20, sábado às 16, assistindo a live. É preciso ser feito algo com isso. Então é preciso se discutir, é preciso, né, no momento em que eu ouvir, né, ou ver uma agressão, eu comunicar, eu fazer algo com isso. Então, muitíssimo obrigada, Carla. Eu que te Muitíssimo agradeço, obrigada. Camila, te parabenizo e te digo assim, como é bom te ter na Universidade Católica de Pelotas, né? Um cor, não somente, né, uma mulher que nos traz questões